Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. É com uma honra inenarrável que eu mostro para vocês esse meu convidado super ilustre que está aqui ao meu lado. É o ex-ministro da Defesa, dos Esportes e também da Ciência e Tecnologia e também ex-presidente da Câmara dos Deputados, uma figura ímpar na história recente do Brasil, Aldo Rebelo. Óbvio, né, quem conhece o trabalho da Revolução Industrial Brasileira, eu só posso me encher de orgulho de entrevistar o Aldo Rebelo e, obviamente, eu agradeço muito a ele pela oportunidade. E, Aldo, já quero dizer para você que, em sinal do meu agradecimento, eu vou lhe enviar uma caneca aqui da Revolução Industrial Brasileira, olha, para você tomar um café lembrando de mim aí no seu, Que na sua maravilha. estância aí nas Alagoas. Mas é verdade, eu vou enviar uma caneca para você em sinal do meu profundo agradecimento por essa entrevista. Gente, o Aldo Rebelo é conhecido, né, tanto no meio político quanto na mídia, pelos seus posicionamentos, com uma consciência nacional que já praticamente não existe entre os nossos políticos. O Aldo tem não só um grande conhecimento da história do Brasil, como uma visão apaixonada e muito lúcida a respeito do que é a brasilidade, do que é o Brasil e essa construção social, histórica, produtiva, tecnológica, cultural, que é o Brasil. Esse lugar que nós habitamos, mas que também habita dentro de nós. Então, o Aldo é uma pessoa muito indicada para trazer para a Revolução Industrial Brasileira uma visão nacional dos nossos problemas econômicos, do nosso sentimento nacional nesse momento. E é exatamente com essa pergunta que eu gostaria de começar a nossa entrevista, Aldo. Novamente, muito obrigado. Eu queria te perguntar, nós hoje vivemos um momento super conturbado na história do Brasil. Qual o teu sentimento a respeito do Brasil de hoje, Aldo? Muito obrigado, Fausto, pelo convite. É uma alegria falar com você, com seus internautas e cumprimentá-lo pela escolha do tema em torno do qual você faz o seu trabalho. O Brasil, de fato, vive um processo de desindustrialização prolongado. Esse processo vem desde o final do governo do presidente Sarney, ali depois do Itamar Franco, acentuou-se nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso e prosseguiu, mesmo durante o período Lula, Dilma, Temer, e hoje acho que sofre um processo de agravamento dessa situação. O Brasil, que já teve aproximadamente 30% de sua economia, do seu PIB, né, na indústria, hoje isso oscila entre 9% e 10%. Então, o Brasil vive, de fato, um processo muito grave, porque isso atinge a própria estrutura, a base social do país, a própria democracia, porque a desindustrialização destrói o emprego de classe média. A classe média é um fenômeno da indústria, né? E desorganiza o país para produzir, gerar emprego, exportar. Acho que nós vivemos um processo muito grave. Eu, quando fui ministro da Ciência e Tecnologia, cheguei com essa preocupação e procurei levantar qual era o impacto da pasta, né, sob minha responsabilidade, da ciência e tecnologia e inovação no mundo do trabalho e no mundo da produção. E os números que eu consegui reunir foram reveladores nos dois sentidos, né? No que há de melhor na economia brasileira e no que há de pior e de mais preocupante. Porque os números indicavam ali o período que nós apuramos, os 12 anos, 8 do governo Lula e os 4 primeiros anos do governo da presidente Dilma, apuravam que o Brasil tinha gerado algo como 16 milhões de postos de trabalho. Mas emprego, você sabe, você gera e você perde, você destrói. No mesmo período, o Brasil tinha perdido 4 milhões de empregos. Tinha ficado com saldo de 12 milhões de empregos. Isso era uma coisa muito positiva, porque no mesmo período a Europa tinha perdido 50, 60 milhões de postos de trabalho.
Bem, esse número era um número animador. Qual é o número impactante pelo lado negativo? O número impactante pelo lado negativo eram os seguintes: dos empregos que nós criamos, desses 16 milhões de empregos, todos eles, 96% até um salário mínimo, 4% até um salário mínimo e meio. E dos 4 milhões de empregos que nós perdemos, todos eles acima de 2 salários mínimos. Ou seja, nós perdemos o emprego industrial. Nós geramos o emprego no setor de serviço, fruto da franja que a área de serviços ganha quando você tem ganhos como das commodities. Mas o emprego industrial, o emprego de alta tecnologia, esse nós perdemos, esse nós exportamos. E aí, quando você vai ver a correspondência desses dados na pauta de exportação, você lá verifica a mesma coisa. Nós perdemos a exportação de alta tecnologia, de manufaturas, e nós rebaixamos a nossa pauta de exportação para os produtos primários. Então, essa situação é muito grave para o país. Você perdeu o emprego de classe média, você perdeu o emprego de alta tecnologia, você perdeu a sua base industrial. E perdeu por quê? Você perdeu o emprego industrial porque você perdeu competitividade. Por que você perdeu competitividade? Porque você perdeu capacidade científica, capacidade tecnológica, capacidade de inovar. A indústria brasileira perdeu a capacidade de inovar. Perdeu inovação porque perdeu tecnologia, perdeu capacidade científica. Então, eu digo, olha, isso aí é uma cadeia que gera, naturalmente, essa tragédia com a qual nós nos deparamos e que os números apenas atestaram. Perfeito. Aldo, o que me encadeia muito bem para a segunda pergunta que eu tinha pensado aqui para a nossa entrevista, que é o seguinte: hoje nós temos um contexto governamental com muita força e muita presença das Forças Armadas, contra as quais eu não nutro o menor preconceito. Acredito que as Forças Armadas têm enormes serviços prestados ao Brasil, participaram da construção do país e, portanto, já que nós estamos num ambiente democrático, devemos tratar as Forças Armadas com o respeito que merecem. Porém, elas participam de um governo que não pode ser caracterizado como um governo de defesa nacional, porque, afinal de contas, ao mesmo tempo que estão lá, também cedem a certos interesses estrangeiros que vêm em prejuízo da indústria brasileira. E nisso tudo, existe um paradigma muito forte da industrialização no mundo desenvolvido, que é a industrialização a partir dos programas de defesa. Você foi ministro da Defesa. Como você avalia hoje o nosso complexo industrial de defesa, né, com um governo que é militarizado, entre aspas, né, com muita presença de militar? Como você avalia que está a nossa base industrial de defesa e a nossa indústria de defesa neste momento, sendo que você, como ministro de Defesa que foi, deve conhecer um pouco por dentro, né, como se desenvolvem essas indústrias de base de defesa? Muito bem, Fausto. Então vamos primeiro tomar uma referência que é válida para o mundo inteiro, porque além de ser uma potência, é um país com uma grande tradição na área da indústria e na área da defesa, os Estados Unidos. Mais da metade dos cientistas dos Estados Unidos atuam na área de defesa, pesquisam na área de defesa. O principal laboratório dos Estados Unidos, que é o DARPA, é voltado para a pesquisa na área de defesa. Esses subprodutos, esses aplicativos, que são vendidos como genialidade dos proprietários dessas empresas de tecnologia, na verdade são subprodutos de pesquisas na área de defesa. Está lá no livro da professora Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, isso está descrito com detalhes, ou seja, são subprodutos dos investimentos do Estado na área de defesa. Agora, o que é que acontece? A indústria de defesa, a economia de defesa, vamos colocar a economia de defesa, não está dissociada da economia geral do país. A indústria de defesa não está dissociada da indústria geral do país. A tecnologia de defesa não está dissociada da tecnologia geral do país. Ou seja, você não terá uma economia de defesa se a economia geral do seu país não estiver preparada para dar suporte
a essa economia de defesa. Não tem como você ter uma indústria de defesa se ela não estiver apoiada na indústria geral do país, porque, na verdade, é quase uma indústria só. Você tem a indústria de defesa estrito sensu, mas a indústria em geral, ela geralmente, numa situação de emergência, ela se volta para a indústria de defesa. Uma fábrica de tratores se converte numa fábrica de tanques, uma fábrica de aviões civis se converte numa fábrica de aviões militares, uma fábrica de insumos para a agricultura pode se converter numa outra tipo de indústria para a indústria de borracha, se volta para a guerra. Ou seja, a indústria, em geral, ela é, de fato, também uma reserva da indústria de defesa. E a ciência, a tecnologia e a inovação na área de defesa são quase que subproduto do investimento em ciência e tecnologia em geral. O aproveitamento da tecnologia para a indústria é quase como que resultado do investimento em tecnologia de defesa, que você usa como subproduto para aplicações para fins civis. Como nós temos, tá certo, uma situação de desindustrialização do país, é difícil você manter uma indústria de defesa. Você mantém ilhas, assim mesmo agora. Nós tínhamos algumas ilhas de excelência e de alta tecnologia, e que umas ligadas, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht foi convencida a investir na área de defesa, porque você precisa de investimento, você precisa de grandes empresas nacionais para fazer isso. Mas aí, na crise, vendeu para Israel, certo? Você foi desmontando as ilhas de excelência que você tinha. Você tem o caso agora da Embraer. Então, se você não conseguir manter a Embraer nacional, você vai repartir, vai tirar uma parte da Embraer, deixar lá uma parte de defesa, mas é claro que é difícil você dissociar a área de defesa da Embraer como um todo, tá certo? A área de defesa é apenas um setor do investimento em geral em tecnologia aeronáutica da Embraer. Então, esse é o nosso problema. É verdade. Aldo, esse momento que o mundo atravessa está muito curioso, e eu tenho falado bastante sobre isso no meu canal, que é um momento em que nós estamos encerrando um ciclo de 40 anos de, digamos assim, uma certa hegemonia intelectual daquilo que nós classificamos como neoliberalismo, porque a realidade se impôs a esse modo de conduzir as políticas econômicas. Se impôs, primeiramente, por causa de uma grande crise, né, provocada por desregulações financeiras, que vieram a dar num enorme problema econômico de caráter mundial, no final da primeira década do século. Você, obviamente, acompanhou isso de dentro do governo. Depois, pela ascensão da China, que, em resposta às suas políticas de desenvolvimento, ao seu ativismo estatal e aos seus planos de desenvolvimento, né, consegue chegar a um nível de desempenho econômico que faz frente aos poderes tradicionalmente constituídos, e também agora por esse fator inesperado, que era a pandemia, que vem a desorganizar cadeias de suprimentos e recoloca o peso da ação pública do Estado como elemento de solução. E a reconstrução econômica desse momento do mundo passa necessariamente por aquilo que a velha fórmula, né, da recuperação econômica via Estado mobilizando as economias, sempre indicou. E aí eu pergunto a você, no Brasil isso encontra uma resistência muito grande dos nossos comentaristas de economia. Eles ainda dizem que não temos espaço fiscal e toda uma ladainha já antiquada que nos coloca ainda com um certo descompasso em relação ao que se passa no restante do mundo. Mas será que não seria o momento, Aldo, na sua opinião, de nós levarmos uma visão de que o desenvolvimento está para além dessas contradições rasas? Por exemplo, a ideia de desenvolvimento não deveria, aproveitando esse momento histórico, ser colocada como um processo de Estado e não como uma oposição entre direita e esquerda? O que você acha sobre isso? Coberto de razão. Aliás, por falar em direita e esquerda, se você tomar como referência os anos 30, né,
as duas economias que mais cresciam no mundo eram duas economias de orientações ideológicas antagônicas. Era a economia soviética, sob orientação lá do Partido Comunista da União Soviética, e a economia alemã, já com Hitler no poder. Eram essas duas economias que enfrentavam o desemprego, a recessão, a retomada, a industrialização com êxito, mostrando que não era uma questão de doutrina ideológica. O Vargas, que foi o responsável pela modernização, não apenas econômica do Brasil, que iniciou o processo de industrialização, criou a indústria de aço, Volta Redonda, criou a Petrobras, criou a Eletrobras. Alguém pode explicar Vargas a partir das ideologias de direita ou de esquerda? Tem como? Vargas entrou em conflito com ambas, entrou em conflito com os comunistas em 35 e depois com os integralistas em 38. Então, que, na verdade, na matriz da melhor economia do século XIX, que são os Estados Unidos, do século XVIII para o século XIX, quando os pais fundadores tiveram que procurar um caminho de contraponto à economia britânica, do livre cambismo, ali é que nasce a economia nacional, tá certo? É ali com Hamilton que nasce essa escola promissora. Mas lá mesmo essa escola foi abandonada, tá certo? Agora retoma um pouco aí com o atual presidente, depois da crise, mas nos Estados Unidos as escolas econômicas deixaram, inclusive, de registrar a experiência da economia norte-americana. E aqui no Brasil, o liberalismo, o neoliberalismo virou uma espécie de religião. Você não tem um debate econômico no Brasil. Se você frequenta as redes de televisão que debatem a economia no Brasil, as mesas de debate não tem um industrial, não tem um empresário que gere um emprego, são todos executivos de mesas de câmbio, de aplicações, de títulos. É essa gente que domina o debate econômico, é uma vergonha. Se você liga uma Globo News, não tem espaço para outra discussão que não seja essa. É só um economista de uma mesa de operações de um banco ou de uma agência de risco que vai dar opinião sobre a economia. Agora, isso, naturalmente, entrou em colapso. E não entrou em colapso porque, recentemente, o André Lara Rezende passou a escrever sobre isso, não. Em 2018, a revista Economist completou 175 anos. E nesse mês, não sei se foi outubro, eu lembro, ela publicou um longo ensaio, que era um ensaio como se fosse um ensaio de refundação, justificando a sua história, os erros que cometeu, o apoio à escravidão, o apoio ao colonialismo, mas dizendo que, no fundamental, a revista tinha estado certa, mas que a revista cobrava da economia liberal algumas coisas importantes, sob pena de desmoralizar o liberalismo. O que é? A financiarização da riqueza está lá nesse ensaio, de 2018, nos 175 anos. É um longo ensaio, é um ensaio de autocrítica e de cobrança, diz ou o liberalismo muda, ou ele definhará, ou ele será negado pelos que eles chamam de populismo de esquerda ou de direita. Já estavam preocupados ali com a Hungria, com a Polônia, mas está lá, ou seja, a autocrítica desse rumo da concentração de riqueza, da exclusão social, do processo de divisão, porque não é só divisão entre os países ricos e pobres, é a divisão dentro dos países ricos, é o surgimento de uma periferia empobrecida nas metrópoles do primeiro mundo, em Londres, em Paris, em Nova York, e o surgimento de um centro enriquecido de consumo cosmopolita no centro dos países do terceiro mundo. Então, você tem um centro conectado com o mercado de consumo mundial em São Paulo e no Rio de Janeiro, e você tem uma periferia igual à periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro, surgindo em Londres e em Paris. Isso tudo está no manifesto da Economist. Agora, aqui no Brasil, eles tomam isso quase como uma religião.
Não vai ser fácil, né, quebrar essa casca, romper essa couraça. Mas acho que não é uma questão só de doutrina, é uma questão que a realidade vai impor a ruptura com essa doutrina. Muito bem. E dentro do debate que se faz entre aqueles que tentam promover alternativas de compreensão sobre isso, tem uma questão específica que eu acho que caberia muito bem a sua resposta, Aldo, e eu vou fazer essa pergunta aqui agora, não sei se já foi feita a você antes. Nós temos hoje no debate aí, vamos dizer, desenvolvimentista em sentido amplo, uma certa corrente que advoga que existe uma pré-condição para que um país periférico de porte grande e muito promissor como o Brasil galgue os degraus do desenvolvimento, que seria uma pré-condição de uma revolução. Eles dizem basicamente o seguinte: não, é necessário que haja uma revolução sem a qual não será possível fazer o desenvolvimento do Brasil. E aí exemplificam com China, exemplificam com Vietnã, etc, etc. Que eu já acho problemático porque, né, o nosso caso é sempre específico, todos os casos são sempre específicos e devem ser lidos à luz das especificidades históricas, geográficas, sociais, políticas, culturais de cada lugar. Mas eu gosto de contrapor a essa visão uma espécie de resposta sintética que eu, na minha elucubração pessoal, cheguei a ela, que é dizer o seguinte: não, eu não acho que seja necessário uma revolução para o desenvolvimento, porque eu acho que o desenvolvimento brasileiro é a revolução. Entre essas duas proposições, com qual você ficaria, ou se quiser fazer, faça uma terceira? Qual é a sua opinião a respeito? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Ou seja, tudo bem, a China fez uma revolução. E Taiwan, qual a revolução que fez? E a Coreia do Sul, qual a revolução que fez? E o Japão, qual a revolução que fez? E você tem exemplos, esses três pelo menos, né, de países. O Vietnã fez uma revolução. Mas não creio que só a revolução explica a questão do Vietnã e da China. Porque a China, até o Deng Xiaoping, até o Deng promover a política de abertura, as 4 grandes modernizações, incorporar as inovações, a cooperação acadêmica, inclusive, em teoria econômica com o Ocidente. A China não fez a revolução na economia. A China fez uma revolução distributivista, na pobreza, etc. Fez reforma agrária, fez um monte de coisa. Mas a economia é mais recente. Não faz muito tempo, o PIB do Brasil era superior ao da China, ao do Japão, ao da Coreia, nem se fala. Então, eu creio que, de fato, o desenvolvimento é a revolução. O desenvolvimento é o que pode oferecer ao Brasil os meios, as condições para que o país não só rompa do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. O que é que nós podemos oferecer ao nosso povo? Emprego de qualidade? Em que área? Em que ramo? Você forma engenheiros no Brasil para quê? A China forma, sei lá, 300 mil, nós formamos 30. Provavelmente nós não temos emprego nem para 10% desses engenheiros que nós formamos. Então, é o desenvolvimento. E é essa agenda que no Brasil não existe. Renunciou-se a essa agenda. A direita, em busca de uma solução cosmopolita, vinda do Ocidente, tipo essa coisa do Olavo de Carvalho, do nosso chanceler, dos filhos do presidente da República, é o cosmopolitismo conservador, é uma espécie de nacionalismo para justificar a xenofobia, o desprezo pelos mais pobres. E a outra é o cosmopolitismo progressista. Esse também que renunciou à questão nacional para discutir costumes, para discutir a agenda do comportamento, como se você tivesse saída para pretos, para mulheres, ou para quem quer que seja, se o país não sair do lugar, você vai oferecer o quê? Então, essas duas correntes introduziram no Brasil esse cosmopolitismo importado. Um querendo a solução do Trump, com o bonezinho do Trump na cabeça, os filhos do presidente. E os outros agora querendo uma intervenção, sei lá, da OTAN para salvar a Amazônia, do Biden. Tá certo? Agora a disputa é essa, quem vai ser o Biden do Brasil? Pelo amor de Deus,
E sobre a questão do desenvolvimento do país, essa agenda foi esquecida, foi abandonada. E como é que o Brasil se desenvolve? Eles desconhecem, essa agenda não passa nem por esse setor da direita e nem pelo setor chamado progressista. Ou você reúne os patriotas, os nacionalistas, independentemente das suas posições e convicções ideológicas, ou você não vai ter solução. O Brasil vai continuar tendo, na Amazônia, a maior província mineral do planeta, tá certo? Que tem petróleo da foz do rio Amazonas e Marajó até a fronteira com o Peru, que tem a maior província de diamante do mundo debaixo de uma terra indígena, em Espigão do Oeste, que pode nos oferecer, está lá na Folha de São Paulo, para dizer, não, qual é a sua fonte? É a Folha de São Paulo. É um relatório de uma empresa que diz que nós temos ali, dormindo por ano debaixo de uma terra indígena, 3 bilhões de dólares de diamante, são 15 bilhões de reais por ano, que não estão rendendo um centavo em tributos, impostos, nada para os índios, nada para os ribeirinhos, um centavo sequer de dólar de reservas cambiais, dormindo debaixo do solo, quando os índios querem a regulamentação dessa mineração, o país precisa, mas ninguém faz nada porque a agenda é outra. Por favor, potássio, lá no município de Altazes, no Amazonas, a segunda mina de potássio do mundo. Nós estamos importando potássio, tá certo? Uma fortuna, porque está lá debaixo da terra indígena e ninguém regulamenta a mineração em terra indígena, porque uma ONG que tem um escritório em Amsterdã ou em Nova York e um escritório em São Paulo não deixa e não pode. Aldo, queria encaminhar a última pergunta da nossa entrevista e te agradecendo demais aí mais uma vez por essa oportunidade de te entrevistar. Perguntar muito simplesmente o seguinte, assim como eu candidamente perguntei qual era o teu sentimento em relação ao Brasil nesse momento, eu quero candidamente te perguntar o que você acha que pode acontecer daqui para diante, o que você acha que é o melhor caminho que o país pode tomar a partir de agora, na tua opinião? O Brasil vai passar, tá certo, por essa crise de desorientação, é uma espécie de labirintite coletiva e de desorientação política, nós vamos passar por isso. O país vai recuperar a sua capacidade de ganhar o seu destino de grandeza, de realização, e acho que aí o Brasil tem os meios, tem os instrumentos, as reservas para voltar a crescer, que esse é o principal desafio, esse é o primeiro ponto da agenda, voltar a crescer, a se desenvolver, porque não tem orçamento para nada. Eu fui ministro de 4 pastas, fui presidente da Câmara. Eu aprendi uma coisa muito simples. Quando o país cresce, você tem dinheiro, não digo para tudo, mas para quase tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Você tem que contingenciar o orçamento porque não tem dinheiro. Voltar a crescer, voltar a distribuir renda e pactuar as desigualdades, os desequilíbrios de forma democrática, porque aqui ninguém vai achar que vai impor uma ditadura aos outros. Nem os de cima vão impor aos de baixo, nem os de baixo vão impor aos de cima. Tem que pactuar e negociar os desequilíbrios, as desigualdades, os direitos sociais e o combate, naturalmente, às mazelas que nós sofremos no Brasil. Eu tenho absoluta confiança nisso. Acho que o Brasil vai reencontrar o seu rumo. Muito bem, eu também tenho, Aldo, eu tenho muita esperança, por isso estou aqui todo dia na internet militando pelo Brasil, na Revolução Industrial Brasileira, produzindo conteúdo como esse, que foi dessa sensacional entrevista que você me concedeu. Quero te agradecer mais uma vez demais, faço questão de mostrar aqui de novo o presente que eu vou enviar para você, a canequinha da Revolução Industrial Brasileira, para você poder tomar um café ou uma garapa, dependendo aí da sua vontade. Obrigado, Fausto. Deixo aberto uma consideração final, se quiser fazer, senão a gente encerra. Obrigado, Aldo. Eu quero agradecer a você, cumprimentá-lo. Eu acho que o dever dos patriotas é o dever político, o dever intelectual, o acadêmico, cada um na sua atividade, dá a sua contribuição para o país reencontrar o seu processo histórico, o seu caminho civilizatório, que é o caminho do Brasil. E muito obrigado pela bela caneca que você me ofertou. Sem dúvida. Pessoal, obrigado por assistirem. Se puderem compartilhar essa entrevista, eu agradeço muito. É de grande ajuda que essas ideias que o Aldo expressou tão bem aqui junto comigo circulem mais pelo Brasil, que elas possam entrar em mais cabeças, ganhar mais corações. Por isso eu fico por aqui agradecendo muito a sua audiência, que você deixe aí o joinha para ele circular melhor e possa compartilhar com seus amigos. Obrigado e até uma próxima entrevista na Revolução Industrial Brasileira, pessoal. Até